Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício, vamos continuar dentro do nosso curso técnico de informática, né? O nosso curso de TI, né? Dentro da disciplina de operador de computador, né? Falar sobre internet, né? E o que eu tenho para falar de internet, né? Que todo mundo já sabe o que é internet. É algo que de conhecimento de muitas pessoas e todo mundo está nesse mundo, nessa nova onda, né? Surfando nessa onda que é a internet, né? Então, vamos lá, né? Temos que falar, né? Então, internet, tá? Internet é uma rede de computadores interligada que possibilita o acesso às informações em qualquer lugar do mundo. É ou não é verdade? É verdade, tá? Você tem essa possibilidade de acessar qualquer informação, obter dados, informações, né? Em qualquer local, tá? Você consegue falar com uma pessoa hoje pela internet, você consegue dar uma aula, né, pela internet, né? Então hoje você trabalha muito pelo home office, né? Então você tem essas possibilidades hoje em dia, tá? Esses acessos, tudo sendo possibilitado pela internet, né? E no caso, essa internet ela é composta por milhões de redes particulares, tem também formada por residências, empresas, universidades, órgãos do governo. E isso que possibilitou que todas as pessoas tenham essa possibilidade de coletar informações, tá? Informações de qualquer assunto, do seu interesse e em qualquer lugar do mundo. Então você pode estar num determinado país, obter uma informação, né? Acontece algo em um país ou em uma região do país, né? Ou do mundo, você já está sabendo em questões de minutos, né? Em questões de alguns poucos minutos, você tem essa obtenção dessa informação, né? Porque todo hoje o mundo está totalmente conectado, tá? Você tem essas várias conexões sendo feitas por computadores, por celulares, tablets, diversos dispositivos hoje possibilita que você tenha esse acesso às informações, tá? E o que mais você pode ter? Como é que você tem esse acesso a essas informações hoje em dia, né? O que é necessário para se acessar a internet, né? Então vamos pegar aqui um exemplo do computador, né? No exemplo do computador, você vai perceber que eu tenho aqui algumas informações básicas, né? Como por exemplo, um processador, né? Um processador que possui uma velocidade, então eu tenho um dual core, né? Professor, eu tenho um computador bem mais antigo, um Pentium, né? Um Pentium 1, Pentium 2. Sim, você pode utilizar ele. Computadores hoje em dia você tem essa possibilidade de acesso, né? Mas o que eu coloco aqui como configuração mínima é aquilo que você pode utilizar para navegar com tranquilidade, né? Então hoje em dia você tem essa possibilidade aqui, né, de acessar as informações usando um computador com dual core, com 512 de RAM. A pessoa nem sabia que existia esses computadores aí de 512 de RAM. Pois é, né, meu jovem? São os computadores que vão evoluindo, né? Hoje em dia, seus computadores devem estar aí com 2 gigas, com 4 gigas de RAM, 8 gigas de RAM. Para quem gosta muito de jogar, né, um gamer, né, tem essa possibilidade de trabalhar aí com 16 de RAM, 32 de RAM. Quanto mais velocidade o seu computador tiver, melhor para você. E o armazenamento mínimo de 40 gigas, né? A gente fala isso porque é o mínimo necessário para hoje para você navegar na internet. Tudo que você tem acesso na internet, ela é salva no seu computador, tá? Então você tem essas possibilidades de trabalho, tá? Você também vai ter aí no caso, sistema operacional. Você pode hoje utilizar qualquer sistema operacional, seja um Windows, um Linux, um Mac OS, né? Um Android no seu celular também, né? As conexões hoje, pelas conexões que nós temos, né? Você tem aqui por telefone, utilizando rede de escada ou ADSL. De escada, gente,
o seu telefone, você vai perguntar para o seu pai, sua mãe, ou alguém que está aqui, meu aluno já deve saber, já deve ter vivenciado esse momento, né, de utilizar ali o seu computador para poder ele fazer uma descagem para a internet e ele fazer aquele lindo barulhinho, né, um barulhinho bem bonito, né, eu não vou repetir ele aqui porque o negócio é complicado, o barulhinho é chato pra caramba, tá? Onde ele precisava fazer uma conexão com a internet, né? E então ele utilizava aí uma rede de serviço discando a partir do seu computador utilizando a sua linha telefônica. A ADSL também utilizava a internet, a redes telefônicas, só que com uma velocidade de internet bem maior, nossa, muito maior, né? Mais para frente vamos explicar sobre isso, tá? E aqui no caso nós temos outros acessos, como a via satélite e hoje a mais famosa de todas, a fibra ótica, né? A internet fibra, né? Hoje muitas empresas utilizam isso. Só que para tudo nós precisamos de um provedor. Um provedor é aquele que vai oferecer o sinal de internet, o acesso à internet. Antigamente nós tínhamos outras empresas, né? Como o próprio AIG, né? Que no caso fornecia sinal de internet. A própria Oi tinha muito de oferecer internet via ADSL, mas hoje ela evoluiu e trabalha muito com a fibra, né? Mas também não deixa de trabalhar com redes ADSL em locais que ela não tem como aumentar os recursos. Uma internet hoje em dia, pessoal, só é possível ser melhorada se tiver infraestrutura. Se o local em que que você mora não tem infraestrutura para receber um sinal de internet bom, rápida, é porque justamente falta recursos, tá? O provedor não consegue oferecer isso. E hoje nós temos vários provedores de acesso à internet, né? Então a própria Oi, nós temos a própria TIM, as operadoras de celulares hoje em dia oferecem acesso, claro, a Vivo, né? Tem algumas empresas como o Telemulti, né? São alguns dos exemplos de várias e várias empresas hoje que oferecem sinal de internet, né? Então, você pode perceber na sua região, deve ter uma empresa que fornece sinal de internet e você deve ter esse recurso, tá? O modem, no caso, esse é um tipo de aparelho, né? Que no caso vai fornecer o acesso à internet. Hoje, na maioria de vocês, tem utilizando aqui roteadores que fazem esse acesso à internet, tá? Não só por computadores que você faz o acesso à internet, hoje em dia você faz esse acesso utilizando outros equipamentos, né? Outros dispositivos, tablet, iPad, iPhone, né? Celulares, né? Os smartphones, TVs, né? Então as Smart TVs também têm esses recursos, né? Ela tem ali as possibilidades de você acessar a internet. Mas tudo isso você tem que ter um quê? Tem que ter aquele provedor de acesso à internet que vai te fornecer um sinal e um roteador, um modem, tá? No caso, o modem é aquele que vai receber o sinal de internet, tá? Mas hoje a maioria dos serviços tem, principalmente quem tem fibra, né? Ele vai ter um pequeno aparelho que vai receber o sinal da internet, que é o modem. Ele vai fazer a transformação dos dados digitais e passar para o seu roteador. O seu roteador é aquele que vai expandir esse sinal, tá? Ele vai criar a possibilidade de você o quê? De você conseguir expandir esse sinal para dentro de casa, para dentro de algum ambiente, seja um ambiente corporativo, uma empresa ou escola, todos utilizam esse tipo de aparelho, né? E aí ele vai estar utilizando, distribuindo esse sinal para um computador, por exemplo, né? Utilizando cabos de rede ou pode estar utilizando o próprio sinal Wi-Fi, tá? Então tem muitos hoje recursos que você possibilita ter esse trabalho, esse acesso, né? No caso aí, tá? E aí o que acontece mais, né? Hoje o sinal de internet, eles têm esse, no caso, que é a possibilidade de trabalhar, são distribuídas por torres. É essas torres que são expandidas em determinados pontos do país, da região, né? E que possibilitam esse acesso com o sinal da internet, tá? Essas torres, você tem aqui em Brasília, no caso, a torre digital,
né? Você tem ali a torre de TV, que também, além do sinal de TV aberta, transmite o sinal digital e transmite os sinais de internet, tá? Você vai ter o provedor de acesso à internet que vai fornecer o sinal até a sua residência e você pode estar utilizando linha telefônica ou uma rede ADSL ou a própria fibra ótica, né? Chegando até a sua casa, até a sua região. Tá? É lógico que tem vários fios e fios que eles precisam chegar do ponto de fornecimento do sinal até a sua residência. Então você olha lá os portes, o tanto de fio que tem aí dentro das unidades, né, dos cabos aí para poder chegar até as residências, né? Hoje nós temos então a velocidade da internet, ela está muito assim diversificada, né? A velocidade da internet, os planos que são oferecidos pelos provedores, né, são bem variados, desde 2 mega. Aqui eu só tenho alguns exemplos, né, 15 mega, 25 mega, são as velocidades de fornecimento da internet, tá? Só que essa velocidade são as velocidades que você tem para chegar até a sua residência, tá? Esses planos, dependendo da empresa, varia, tá? Até isso aí, dependendo do tipo de provedores que são fornecidos para vocês, hoje em dia está bem mais, tá? Hoje em dia nós temos velocidades de internet aqui de 30 mega, 200 mega, 500 mega, que é o plano gamer, por exemplo, né? 300 mega, então tem variações de preço. Hoje em dia tem muito diversificado. Hoje, dependendo do seu recurso mesmo financeiro, é que você pode ter um sinal de internet bem rápido, tá? E aí eles fornecem, por exemplo, Wi-Fi, no caso fornecendo o próprio roteador, né? O suporte da empresa. Palavrinha mágica, download. Download quer dizer o quê? Baixar algo da internet. Quanto mais rápida for o seu sinal, sua velocidade, mais rápido chega os arquivos, seja de vídeo, seja áudio, textos no seu computador. E o upload, muito cuidadosinho com essa opção. O upload é enviar algo para a internet, quer dizer, você colocar do seu computador, do seu celular para alguma plataforma, para algum site, para algum navegador, tá? Então nós temos também recursos como os navegadores. Vocês usam vários navegadores, tá? E não dá para a gente ficar muito preso nesses tipos. Então são vários. Nós temos Mozilla Firefox, né? O Edge, Internet Explorer para versões do Windows bem mais antiga, Google Chrome, Opera, Safari, que é muito presente em computadores Mac, né? iPhone tem um Safari, né? Netscape muito utilizado em Linux, o Opera também muito utilizado em Linux. Mozilla Firefox pode ser utilizado utilizado em Linux, a sua plataforma principal, só que ele também é utilizado no Windows. Você tem essa variedade de navegadores hoje em dia, né, para poder você trabalhar, tá? E você pode utilizar tanto navegadores quanto os próprios aplicativos, tá bom? Tá? Em termos de navegadores, nós temos aqui alguns modelos, né? O próprio Edge, eu não sei como é que você está assistindo essa aula, né? Você pode estar utilizando o próprio Edge ou o próprio Google Chrome, tá? Tem versões diferentes de navegadores, que também é conhecido como browsers. Esses termos também técnicos da informática você tem que saber, tá? Download, baixar arquivos da internet, baixar algo da internet. Quando você está assistindo um YouTube, ele baixa algo para você, ele está baixando parte do vídeo para o seu aplicativo, o seu computador, sua TV, para que você possa ter o acesso. Hoje, em dia, nós utilizamos muito aplicativos da Netflix, né, da HBO Max, da Disney, né? Stars, né? São vários os streamers hoje em dia que utilizam os seus próprios aplicativos que transmitem o vídeo dos seus servidores para o seu dispositivo, para que vocês possam ter acesso hoje em dia, né, a diversos vídeos, né?
Tudo bem? Eu fui passando aqui alguns modelos de navegadores, então olha só o mais feio de todos é esse Netscape aqui. Ele deu uma evoluída, tá? Não vou mentir não, ele deu uma evoluída. O Safari você vai reconhecer muito por esse símbolozinho de 3 pontinhos aqui, né? O vermelho, laranjado e o verde, né? É muito comum para os computadores Mac e sistema iOS, né? No caso. Tá bom? Então vamos falar aqui um pouquinho rapidinho sobre endereços de internet, tá? No caso, os endereços de sites de internet, então são alguns dos recursos, né? Isso aqui todo mundo já tem algum leve conhecimento, mas, por exemplo, quando você quer acessar algo, por exemplo, o Google, você geralmente digita google.com. E ele simplesmente entra na página da Google. Globo.com, você entra, já digita e já acessa, tá? Isso porque já existem recursos no próprio navegador que possibilita esse tipo de acesso, tá? Mas isso aqui é um endereço de página de internet, de sites de internet, tá? E existem alguns padrões que você também tem que ter esse conhecimento, tá? Então, por exemplo, você tem aqui um protocolo, que é o HTTP, protocolo de transferência de hipertexto, porque um site ele possui links, né? Ele possui um acesso a determinados recursos, né? Conteúdos dentro da própria página de internet, tá? Você tem, além desse tipo de protocolo, você tem hoje o HTTPS, tá? Só lembrando que o HTTPS é um recurso de página segura, tá? Só para lembrar isso a vocês, né? Quando você estiver acessando alguma página, você observa se ele tem um recurso de segurança que é o HTTPS, tá? Que é o ambiente seguro. Páginas de banco todas têm que acessar utilizando o HTTPS, que é o ambiente seguro, tá? Uma página, quando você entra numa página de uma plataforma de vendas, né? Casas Bahia, Amazon, seja o que for, você vai interpretar esses recursos com a presença muito do HTTPS, justamente para mostrar que é um ambiente seguro, tá bom? Nós temos o www, que é o World Wide Web, que é a rede, o acesso à grande rede da internet, tá? O ambiente principal aí, né, que tem de fornecimentos, né? O endereço em si, a página em si é isso aqui, ó, o educação.df é um exemplo, tá? É uma página de internet, tá certo? É o site, é o domínio da rede, né? Tá? Então, www.amazon.globo.com, ali são domínios, tá? São os locais dentro da internet. É um endereço, é um espaço dentro da internet, tá? A categoria do domínio, do tipo do site, é o que vai ser determinado por .com, .gov, .mil, né? Só para vocês se habituarem um pouco a esses nomes, .gov vem de quê? Governo, né? Sites do governo. Você tem .edu, que é de educação, né? O ambiente educacional, falar de assuntos educacionais, né? .com, comercial, um ambiente de vendas, tá? Um ambiente diversificado, assuntos militares, seja PM, seja bombeiro, seja aeronáutica, exército, tá? E por aí vai. E o BR é a referência do país. Tem muitos que nem utilizam mais essa referência, né? Tem, por exemplo, o Globo.com, que é uma página da referência mundial, que ela pode ser traduzida em várias linguagens, várias línguas, né? Para você ter o acesso. Tudo bem? Tá? Avançando aqui, né? A gente tem aqui alguns ambientes também, né? Algumas características de e-mail. Hoje em dia é muito difícil você não ter um ambiente, um e-mail, né? O e-mail é o quê? Né? O e-mail é um espaço que você tem, tá? Que você utiliza para você guardar uma caixa de endereço dentro da internet, né? Então você tem uma caixa de correio eletrônico, você manda mensagens, recebe mensagens, as pessoas têm acesso a você utilizando esse acesso,
né? No caso, por e-mail. Então, quando você cria hoje um acesso, um cadastro, você tem que informar o seu e-mail. O seu e-mail hoje é a sua vida, tá? É o seu endereço principal, é o que forma de o pessoal de comunicar. Professor, a forma melhor de comunicar não é pelo celular? Sim, pelo celular, pelo seu telefone, tá? Mas você tem que ter um endereço de e-mail para que você possa cadastrar, seja no celular, seja em qualquer cadastro que você for fazer. Então, por exemplo, colocamos aqui fulano@gmail.com. Você vai ver, você já deve ter visto aí, por exemplo, lá na minha página, na página inicial, eu tenho o meu endereço de e-mail, tá? Eu tenho aqui, ó, professor.fabriciobrito, é a minha identificação utilizando o provedor de e-mail Gmail, né? Para poder as pessoas me localizarem, tá? No caso, se eu coloco aqui, então, fulano de tal, né? Eu tenho um recurso que, no caso, eu vou poder descobrir aqui ou encontrar essa pessoa, poder mandar mensagens. O arroba referente ao e-mail, www, pelo amor de Deus, não confunde isso não, www é páginas de internet, e-mail é o arroba, tudo bem? Só lembrando que o provedor de e-mail, no caso, o meu é o Gmail, você pode estar utilizando o Google, o Outlook.com, você pode estar utilizando o Yahoo, tá? Tem diversos hoje tipos de provedores de e-mail, né? E a maioria usa a categoria .com. A forma de acesso, você vai utilizar ou um webmail, quer dizer que você vai utilizar um navegador para acessar esse e-mail, ou você vai utilizar um cliente de e-mail, que é justamente o quê? Um programa para enviar e receber mensagens, um aplicativo, tá? Então você tem o próprio Outlook, o Eudora, que é um aplicativo de e-mail muito utilizado em Linux, o Outlook Express, tá? Você tem o Live Mail, que você tem que já também presente muito no Windows 10, a partir do Windows 8 já tinha essa versão. E como software livre, né? Como um ambiente Linux, né? Por exemplo, nós temos o Thunderbird, né? Que é muito utilizado, o Mozilla Thunderbird, para poder trabalhar como clientes de e-mail. São aplicativos, tudo bem? Tá? Só mostrando bem rapidinho, né? Nós temos aqui, então, os tipos, né? Você tem um exemplo do Gmail, né? Você tem um exemplo da conta do próprio Google, a forma de cadastro. Você tem uma forma de cadastro para o Outlook, né? Você tem por exemplo, para o Yahoo, tudo utilizando contas, né, navegadores, tá? No caso, redes sociais são justamente ambientes para que você tenha conversação, né? Você está em aí um ambiente de uma rede social, né? Justamente para você trabalhar com textos, com vídeos, né? Com imagens, né? Fotografias, é o quem diga, né? Então você tem o Instagram, Facebook, o YouTube e o Twitter como um dos principais, né? Tem aí o TikTok, né? Também, né? Em alguns momentos, né? Tem muita gente que utiliza hoje em dia, né? Eu não faço não uso não, tá? Prosseguindo, nós temos então antivírus. Por que tem que falar de antivírus? Porque para tudo que você for acessar a internet hoje em dia, você tem que ter uma proteção. Por isso que eu digo que as pessoas têm que ter um antivírus no seu computador. Tá? O antivírus é para quê? É um programa justamente para prevenir, detectar e eliminar vírus. Malwares. Malwares são o quê? São softwares maliciosos. Tem alguma intenção justamente de te prejudicar, tá? Prejudicar o seu acesso, tá? Prejudicar o seu computador, tá certo? Então, por exemplo, nós temos alguns deles, como o Norton Antivírus, o Avast, Kaspersky, McAfee, o AVG, Node 32, são vários exemplos. Você tem o Panda, tá? São alguns exemplos que nós temos de antivírus. Tem que ter? Tem que ter. Tem que ter. Hoje em dia não dá para você acessar a internet sem um antivírus, tudo bem? Porque justamente nós temos vários tipos de malwares, tá?
Em outro momento a gente vai falar um pouquinho sobre esses malwares aí, tá? Só lembrando que malware é software livre, é software malicioso, perdão. É um software malicioso, tem a intenção de prejudicar. Exemplo de software malicioso, né? Você tem os Trojan, né? Cavalos de Troia, né? No caso em si, tá? Você tem vírus macro, que são os próprios vírus em si. Macro geralmente prejudica arquivos do Office, né? Atrapalha as suas produções, tá bom? Tá? Então são diversos hoje em dia tipos de vírus, tá bom? Entrando numa parte aqui, já estamos quase finalizando, tá? Falar um pouquinho sobre conceitos de rede, tá? Rede. Rede é um conjunto de computadores, seja desktop. Desktop é PC, tá? Um computador pessoal que tem um computador de mesa. Ou servidores, são grandes computadores que têm suporte a grandes dados, volumes de dados, né? Que vão ser o quê? Interconectados com finalidade de compartilhar recursos. Lembra que eu comentei com vocês que compartilhar é algo que você mais faz hoje em dia? Eu recebi uma imagem no WhatsApp, eu quero compartilhar com alguém. Então você está mandando essa informação para alguém, né? Ela vai estar compartilhando via uma rede, né? Em um nível mais simples, né? Pode ser 2 computadores conectados ou pode ser algum dispositivo conectado na internet, tá? Que vai justamente compartilhar esses dados, né? Esse compartilhamento de dados, mensagens, gráficos podem ser utilizados via impressoras, smartphones, smart TVs. São dados. Esses dados você pode mandar para imprimir justamente numa impressora que tem uma possibilidade de imprimir o texto, né? Você pode mandar compartilhar para um smartphone, né? Compartilhar um dado para uma Smart TV. Hoje você tem a possibilidade de controlar uma TV via tablet, por exemplo, espelhar, né? Fazer um espelhamento do seu celular na TV ou do seu computador na TV. Você tem diversas formas hoje em dia. Isso são conceitos de rede, tá? Então, essa possibilidade, o que acontece? Ela, de uma maneira mais simplificada, uma rede de computadores, ela te possibilita o quê? Ela trabalha com uma estrutura definida. Pode ser computadores, dispositivos, todos eles têm que estar conectados, tá? Pode ser com um único objetivo, compartilhamento. E você compartilha. Quer queira, quer não, você compartilha dados. Você manda áudio, você manda vídeos, tá? Você quer, por exemplo, você está digitando um texto, você quer compartilhar com alguém, você quer compartilhar aquele arquivo com alguém, ou você quer imprimir, você manda direto para sua impressora, né? Então são formas que você tem hoje em dia, tá certo? Isso aí envolve o quê? Meios de transmissão, tá? Protocolos, né? São outros recursos, tá? Então, alguns exemplos de facilidades que nós temos são o quê? Compartilhamento por impressoras, compartilhamento de documentos, aquilo que a gente estava falando muito, né? A replicação de dados para backup. Que é isso? Backup. Cópias de segurança. Hoje em dia você trabalha muito com nuvem. Você compartilha os seus dados mandando essas informações para onde? Para a nuvem, né? Seja OneDrive, seja Google Drive, seja o Drive do próprio iOS, tá certo? Você tem que ter seus dados gravados, backup é importante, não vai perder seus dados não. Por que você acha que o seu WhatsApp faz backup? Para que você, caso troque de celular, essas informações sejam enviadas para o outro celular, tá? Se você tiver um e-mail, quando você cadastrar seu e-mail, seu telefone, automaticamente ele baixa esses dados do backup. O backup vai lá para sua nuvem, tá? O WhatsApp ele está cadastrando, fazendo backup todos os dias, ele faz backup das suas conversas, né? E depois, se você precisar, você consegue recuperar, tá certo? Você faz videoconferência hoje em dia utilizando o próprio WhatsApp ou TeamView, né? Ou Google Meet, né? Que alguns utilizam bastante hoje em dia em aulas, né? Professores também, principalmente, né?
Mas tudo isso é utilizado através de quê? Através de alguns tipos de rede, tá? E esses tipos de rede é o que vai ser muito utilizado, é muito utilizado por vocês, né? Até de uma forma meio indireta, né? Porque assim, tá? Esses meios de transmissão vai variar muito hoje em dia, tá? Você vai estar utilizando, por exemplo, componentes, seja uma placa de rede que já vem embutida na maioria dos seus computadores, né? Cabeamento ou roteadores, né? Rede Wi-Fi, tá? Todos esses recursos vocês utilizam utilizando esses tipos de categorias de páginas, né? Isso aqui são tipos de redes de computadores, né? Então nós temos aqui as redes locais, as redes LAN, né? Que são o quê? São redes que podem ser privativas, que são redes que são utilizadas em escolas para conectar um ambiente físico. Ela não ultrapassa muitos metros, ela utiliza poucos metros para se trabalhar, tá? Então, por exemplo, aqui, né, se a gente for falar de uma maneira mais geral, né, ela pode ser instalada em um prédio ou em uma pequena empresa, né? Muitas pequenas empresas têm um ambiente de rede LAN, né? Umas escolas hoje em dia têm rede LAN, só que é uma rede limitada, tá? Ela é muito utilizada o que? Normalmente para aplicação, armazenamento de dados compartilhados entre os usuários. Não quer dizer que essa rede ela não tenha acesso à internet, nada disso. Ela tem acesso à internet. Você pode utilizar taxas de transmissão de dados, né? Só que são transmissões mais em computadores mais próximos, né? Usando velocidades mínimas entre os computadores em um ambiente mais privativo, tá certo? Tá? Nesse caso aqui, ela vai estar conectando ali, ela vai ter dentro daquele ambiente local a possibilidade de conectar conexões via roteadores de laptops, notebooks, né, celulares, tablets, tá? Nesse ambiente, por exemplo, corporativo, você tem a possibilidade de mandar um texto via Wi-Fi para uma impressora, tá? Você dentro dessa rede local, você tem a possibilidade de acessar a internet, né? Você tem acesso ao que? A servidores, que são os servers, você tem acesso aos seus dados, né? Só que isso tudo sendo possibilitado, né, dentro de a partir de uma rede, né, que é justamente essa rede LAN, tá bom? Tá? E aí, o que acontece? Nós temos outros tipos de redes. Nós temos a rede pessoal, né? A rede PAN, né? A rede PAN é uma rede pessoal. Na sua casa você tem uma rede PAN, tá? Então, ela lá você tem a possibilidade de acessar via Bluetooth, você tem acesso à internet via Wi-Fi, tá? Na sua casa você tem uma rede PAN, é uma rede doméstica, tá certo? Tá? Você tem redes mais de longas distâncias, como por exemplo a rede WAN, né? As redes WAN, no caso, elas justamente possibilitam o quê? Né? Opa, perdão, tem ainda a parte da rede MAN, né? Eu não estava aqui na informação, tá? A rede MAN, né? No caso, vamos colocar aqui rede MAN. A rede MAN é uma Network Area Metropolitan ou área metropolitana. Ela conecta o quê? Ela conecta usuários dentro de recursos de computadores, só que uma área um pouco maior, né? Ela utiliza o quê? Um ambiente de cidades, tudo conectado. Tá? Então, o ambiente ela já tem que ela conecta vários prédios, ela vai estar numa área um pouco maior do que apenas um prédio só. Ela conecta vários prédios, várias cidades, é uma área metropolitana gigante, tá? Então são várias redes dentro de uma única cidade, tudo conectada, tá? Pode ser ela é no caso uma rede um pouco menor que a WAN. O que é uma rede WAN? Tá? É justamente o seu acesso à internet. Você faz o acesso à rede WAN utilizando vários recursos, né? São vários locais que você pode acessar. Tá? Ela permite transmissão de dados em distâncias geográficas maiores. Ela tem uma rede de estrutura mais ampla, né? Que uma rede LAN e que uma rede MAN.
tá? Só que para isso você tem que ter o quê? Você tem que ter um servidor, você tem que ter um provedor de acesso à internet, né? Perdão, falei servidor, né? Falei provedor de serviço que vai te fornecer um serviço de acesso à internet. Você vai poder acessar isso via computadores, celulares, tablets, Smart TV e por aí vai, né? Então, uma rede WAN é justamente o acesso à internet, tá? Uma rede WAN, ela possibilita o quê? Você acessar várias redes de longa distância, cidades, países, continentes, tá? Ela conecta várias LANs, né, como se diz, em um ambiente bem maior, tá? Então, para a gente poder acessar, por exemplo, alguns ambientes, né, nós temos também, se a gente for falar aqui, né, nós temos a intranet, que é uma rede interna, é muito utilizada em redes LAN, tá? Em redes LAN, no caso, utilizam muito, no caso, a intranet, é uma rede privada, é uma rede de uma empresa corporativa. Então, por exemplo, você tem aqui vários prédios, esses prédios estão conectados. Se alguém quiser, vamos supor, trabalha em algum desses prédios e mora em um local distante, tem a possibilidade de acessar essa empresa, essa rede local da sua casa. Aí você está utilizando aí o que a gente chama de extranet. Então você tem intranet, a internet, que é a rede mundial de computadores, que possibilita esses acessos mundiais, né, utilizando aí uma rede WAN, tá? E aí você tem uma intranet, que são uma rede local dentro de uma empresa, tá? Que no caso é qualquer uma empresa, uma rede de um prédio, por exemplo. E você tem a extranet, que é aquela que vai possibilitar acessar da sua casa um seu ambiente de trabalho utilizando o quê? A internet, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto também, tá? E da própria rede WAN, né? Dentro das redes aí, dos tipos de redes, nós temos aqui a rede WAN, a WLAN, né? Que são redes locais sem fio, tá? E no caso, tem aí a possibilidade de todos utilizando o Wi-Fi, não precisa necessidade de cabos, né? Como vocês podem perceber aqui nesses dois computadores, notebook e PC, que estão utilizando cabos para utilizar o roteador, podem utilizar simplesmente o sinal da Wi-Fi, é uma rede sem fio, né? A WAN também é uma rede sem fio? Sim, possibilita isso, por causa dessas torres aqui que tem aí espalhado pelas cidades, pelos países, né? Por cabos subterrâneos que possibilitam esse acesso à distribuição do sinal de internet, mas chegando esse sinal através dessas torres. Torres que possibilitam várias transmissões de dados, tá, pessoal? E aí essas torres possibilitam acesso ao quê? Aos seus celulares. Seus celulares utilizam hoje em dia vários tipos de rede, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a rede 2G, presente em celulares de 1991, tá? Que trabalhava muito por voz e texto, tá? Presente muito com voz e texto. Nós tínhamos redes 3G, hoje em dia ainda é muito presente a rede 3G. Por quê? Porque nós não temos uma infraestrutura boa de transmissão de sinal de internet, né? Trabalha muito com o sinal de internet, começou muito a internet via celular com o 3G. O 4G melhorou muito, né? Essa deu novas possibilidades, por exemplo, com trabalhar com transmissões de vídeo. Ah, quer dizer que quando eu estou numa rede 3G eu não consigo trabalhar com a internet, com vídeo? Consegue. Só que de uma maneira um pouco mais limitada. Perde sinal, a imagem fica deformada. Com o 5G, olha só o detalhe. 5G era para estar presente no nosso país desde 2020. Só veio estar mais presente em 2022, tá? Então demorou muito. 2023 vai expandir esse 5G, né? É lógico que vai depender, por exemplo, da própria operadora, do seu aparelho de celular, se ele vai ter essa possibilidade de trabalhar com isso, né? Depende muito. E ela possibilitou vários acessos. Hoje em dia nós temos
a Smart Home, que é a internet das coisas, né? Tá? Que possibilita aí trabalhar, por exemplo, conectar todo o seu ambiente da sua casa, tá bom? Controlar lâmpadas, geladeiras, televisores, carros, né? No caso também tem essas possibilidades com o 5G, tá? O 5G é muito presente nessas datas aqui, tá? 1991 nós tivemos o 2G, o lançamento do 2G, ó a velocidade, 1 mega. Possibilidade com o 3G de 1 mega a 8 megas de velocidade por segundo. Com o 4G isso aumentou para 15 mega por segundo. Né? Quando com a presença do 5G, você tem a possibilidade de trabalhar com gigas de velocidade, gigas de transmissão. Tá? Mas isso vai depender muito de infraestrutura, que nosso país é atrasado, né? Demora muito para chegar a determinados ambientes, né? Velocidades. O 5G às vezes não está presente muito na sua cidade. Ela pode estar presente muito em grandes cidades, né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Você chega nesses ambientes aí, se o seu celular tem a possibilidade de acesso, você vai ter a velocidade trabalhando em 5G. Né? Ah, não, professor, meu celular sempre fica no 4G, porque o seu não tem essa possibilidade de trabalhar com o 4G. Quando ele foi lançado, não havia previsão de lançamento do 5G. Tá? Então depende da tecnologia. Por isso que com o passar dos anos, nós trocamos de celular a cada ano. Por quê? Porque as tecnologias vão melhorando. Às vezes o celular não tem a possibilidade de trabalhar com aquele aplicativo, né, que permite o sinal do 5G. Então a gente vai ter que fazer a necessidade de trocar de aparelho. É coisa comercial, né, como diz, né? Eles forçam a gente a trocar os nossos dispositivos justamente, né, para poder se aperfeiçoar nesses ambientes que nós temos aqui, tá? Tudo bem? Tá? Desculpa por alongar muito a nossa aula, tá? Mas eu espero que você tenha aproveitado, tá? Aproveite o seu dia, tá? Até a próxima.